e deixa nossas histórias aí para o final. Muito bem, pessoal. O Alexandre contou para mim que ele já fez a leitura corrida do capítulo 26, né? Um capítulo curtinho, mas, assim, é bastante interessante, né? O cuidado de Kardec com relação à gratuidade, né? da mediunidade, chamar a atenção, principalmente na época dele, né? No século XIX, era o início de uma jornada, né? Uma jornada da doutrina espírita. Então, assim. Só um detalhe, Antônio. A gente só fez a leitura do item 7 ao 10, tá? Bom. Então, agora. Então, minha sugestão é que volte, leia tudo e aí É, comece no miudinho, tá? é o que eu vou fazer. Se bem que são textos assim bem tranquilos, né? Acho que dá para a gente É, ir straight, então tá direto bom. nele, né? Vamos ver, vamos caminhar. Muito bem. Então, nós estamos no capítulo 26, dá gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Fazer a abertura. Isso. Então, vamos fazer a nossa oração, né? Primeiro de tudo, agradecendo a Deus e a Jesus, a equipe espiritual do nosso cantinho e a nossa Mãe Santíssima, né? O nosso anjo da caridade, o nosso anjo de misericórdia. E a gente sempre lembra, né, de direcionar as nossas vibrações, a toda a nossa energia de amor e de luz, a nossa sala 1, que é um depositário, né, um local onde a gente deixa disponível a equipe espiritual do nosso cantinho, esse material energético, né, para que eles possam atender aos nossos irmãos mais necessitados. Sabemos que a necessidade ultimamente tem sido grande, né? Então, quanto mais a gente doar de nosso coração, dos nossos bons pensamentos, mais energia o nosso cantinho terá na sua tarefa bendita. E para a gente conduzir essa energia até a sala 1, vamos prestar bastante atenção na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Que Deus nos abençoe nessa tarefa bendita de hoje, de estudarmos seus ensinos com amor, com dedicação e, acima de tudo, o desejo de colocar em prática em nossas vidas. Então, vamos lá. Esse capítulo abrange o dom de curar, né? As preces pagas, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita, que foi o material de leitura da última aula, né, no fechamento do Decálogo, né, da mediunidade, capítulo 5 do livro Espírito da Verdade. Nós vamos voltar lá novamente, mas vamos agora na sequência do capítulo 26. Eu já vou no miudinho, que eu acho que esse capítulo ele traz muito dos versículos do Evangelho, então vamos meditar, né, sobre cada um. Dom de curar. Então, Jesus, em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, ele nos pede, né? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Estava lembrando dessa passagem quando Jesus pede aos discípulos que vão 2 a 2, né? Em tarefas de auxílio, cada dupla, né, foi direcionada a determinada região, e eles, sobre a vibração de Jesus, deram início, né,
a esse ministério, né, de restituir saúde, ressuscitar mortos, curar leprosos, né? E a gente tem notícia que eles voltam, reúnem com Jesus, bastante satisfeitos, né, pelos resultados que eles obtiveram, né? E cada um contou a sua experiência e tudo, né? E a alegria, né, de poder estar praticando o bem, né? Praticando esses chamados milagres, entre aspas, que a gente sabe que isso aí são fenômenos, né, da natureza, são leis, né, que à medida que a gente for evoluindo, todos nós poderemos um dia, né, ter a capacidade, por exemplo, de limpar um leproso, né, de curar completamente uma pessoa da moléstia que ela estiver passando. Essa questão do expulsar demônios, né, demônios no sentido que é colocado no Evangelho, são espíritos ainda ignorantes, né, da luz, né, ainda se dedicados ao primitivismo, né, aos desejos menos felizes, né? Não são o demônio como se desenhou, né? Como se fossem espíritos criados à parte que vindo para perturbar, não. São nossos irmãos ainda presos às trevas, né? Mas a mensagem mais importante que Jesus passou aos seus discípulos é que eles estavam recebendo isso gratuitamente. Deveriam também não fazer disso de maneira nenhuma meio de vida, né? Então é uma passagem assim importantíssima, né? E a doutrina espírita preza por isso. Nós temos algumas distorções modernas, né? Hoje em dia tem-se alguns irmãos nossos, eu acho que um pouquinho que não leram com cuidado, né, o Evangelho, cobrando por palestras, né? Fazendo palestras em hotéis caros. E isso limita, vamos dizer assim, o acesso das pessoas que não têm recursos, né, para participar desses eventos. Isso é algo que precisa ser bastante bem avaliado, né, por esses irmãos nossos, porque isso traz uma certa distorção, né? Muito bem. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus aos seus discípulos, com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isso é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como um meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto do comércio, nem de especulação, nem meio de vida. A única coisa que eu quero fazer um comentário em particular é a questão de expulsar os demônios. Nós, na doutrina espírita, nós aprendemos de acolher, né, esses irmãos na medida que eles aceitem, né, serem acolhidos pelas casas espíritas, serem instruídos dentro daquilo que Jesus colocou, né? Muitos deles não aceitam, se afastam, né? Mas uma parte, muitos deles, assim, por sofrer muito e tudo, veem nessa oportunidade de contato, né, com a casa espírita, de conversar sobre as suas dores, sobre suas dúvidas, e muitos deles hoje fazem parte, né, da equipe que trabalha também dando esse alívio, né, aos nossos irmãos desencarnados que sofrem. Porque o grande trabalho da Casa Espírita é tanto com os encarnados, né, como também com os desencarnados. Esse é um ponto que chamaram a atenção, a gente não expulsa. Pode ser que eles não queiram permanecer na casa dentro da disciplina que a casa oferece, né, dentro da oportunidade de conhecer os ensinos de Jesus. Ninguém é obrigado, mas sempre é aberta essa porta, né, na Casa Espírita. Alguma pergunta, alguma consideração, pessoal? Gordinho Feliz está sempre aí, né? Perguntando se alguém tem alguma pergunta, né? Tinha que ser um gordinho, né, Fausto? Tudo tranquilo, gente?
São coisas que nós conhecemos bem, praticamos, né, dentro da nossa casa espírita. Então, tá tranquilo? Então, nós vamos andar mais um pouquinho. O gordinho não fica triste, não. Ele continua feliz. Preces pagas. Disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que eu escutava. Então, foi uma lição não só aos espíritos, como a todos aqueles que ali estavam com eles, né? Precatai-vos dos escribas, que exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, aqueles que aproveitam, né, do sofrimento de nossos irmãos, né, para depois, vamos dizer assim, tirar deles, né, ganhos materiais, em troca de ganhos espirituais, essas pessoas estão cometendo um ato que terá uma condenação muito rigorosa diante da vida, né? Principalmente após o retorno à vida espiritual, né? Então, são nossos irmãos que muitas vezes se vestem de pastores, né? Se vestem de uma, vamos dizer assim, uma sabedoria maior, né? E, na realidade, muitas vezes para tirarem vantagens, né? Para viverem da religião ao invés de viver para a religião, né? Então, a gente costuma ver algumas coisas dessas acontecendo sem qualquer crítica a qualquer irmão nosso, né? Mas são realidades que a gente ainda vê, né? A gente ainda assiste aqui no nosso planeta. Isso está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 20, nos versículos 45 a 47, encontra-se também em Marcos, né, no capítulo 12, versículos 38 a 40, e em São Mateus, no capítulo 23, versículo 14. Diz também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é um ato de caridade, é um arrobo do coração, fazer pagar por ela que se dirige a Deus por outrem, é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma forma cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelos números de palavras. Ou se essas forem necessárias. Opa, gente, desculpa. Em grande número, por que dizê-la poucas? Ou quase nenhuma por aqueles que não podem pagar. Era muito comum, né? Eu não sei se ainda hoje existe, quando havia o termo, né? Pagar as rezadeiras, né? As choradeiras também, eu não lembro mais o nome que se dava, não. Mas eram pagas, né? É muito interessante para estar ali chorando, rezando e tudo. E quem não podia pagar não tinha essa. Então, tem coisas que a gente assistiu aí há pouco tempo atrás, né? Mas na época de Jesus parece que isso era uma prática ainda mais odiosa, né? Porque acreditando-se que se você pagar uma pessoa para rezar, a pessoa vai se encontrar melhor, né? Na vida após a morte. Então, muita gente, por amar muito aquilo que se foi, assim o fazia, né? Na ilusão que isso tinha algum valor perante a vida espiritual, né?
A oração de uma pessoa justa, de uma pessoa boa, em favor de um outro irmão, sem nada pedir em troca, sem nada esperar em troca, tem muito mais força espiritual do que qualquer prece paga, né? É falta de caridade, se uma só basta, é inútil dizê-la em excesso, por que então fazê-la pagar? Né? É uma prevaricação. Kardec vem colocar isso para nós, né? Algum comentário, pessoal? Algum ponto que vocês queiram ressaltar? Tranquilo? Esse gordinho de vez em quando vai aparecer aí perguntando. Entendeu? Antônio, eu acho que essa colocação aí foi, não sei, o fato de as pessoas pagarem para os outros pagarem não era por causa da oração. Eu acredito que seja por causa do que eles acreditavam que as pessoas que choravam, o espírito, a alma, né, sentiria mais esse amor que eles queriam dar, né, essa dedicação. Então, as pessoas pagavam para isso. É. Né? Porque agora tinha aqueles que pagavam, sim, para fazer a oração. Então, reunia lá um grupo de mulheres, e elas eram contratadas para ir lá e rezar o terço, rezar a Ave Maria, e assim por diante. Né? E isso, bom, desde que eu me conheço por católico. Isso era comum em Casa Branca. Né? Tinha muitas famílias que faziam isso. Eu me lembro que assim a parte de as pessoas irem para chorar não tinha muito, mas tinha muitos enterros que eu ia quando era pequeno, que eu lembro que as mulheres ficavam lá orando e rezando o texto incessantemente, né? E não sei, até pode ser que elas faziam isso por uma bondade mesmo, por conhecer a pessoa, ou por aquele que solicitou pelo falecido, né? Mas é diferente hoje, que eu vejo, de algumas doutrinas aí, algumas religiões que fazem disso uma coisa grandiosa, como se estivesse realizando a vontade de Deus, que é totalmente diferente. Só um instante, eu atendi a Malu aqui. Alô? Oi. Ah, tá, já vou abrir. Eu vou precisar abrir o portão para a Malu. Pode continuar, Antônio. Antônio, seu microfone está fechado. É, eu não vivenciei muito essa questão assim na minha vivência como católico, né, durante um período da minha vida, mas a gente tinha notícia, né, principalmente no minha avó me contava, né, e contava casos e tudo, principalmente o pessoal do norte e nordeste também ainda em alguns lugares guardam essa tradição. A gente vê alguns filmes, né, nacionais que mostram isso também, né, principalmente no nosso sertão e tudo. Então, agora, aquilo que o Faustinho falou, depende muito do sentimento, né, de quem está ali orando e tudo. Se a pessoa está orando com fervor em favor do outro, está doando do seu coração, com certeza, né? Isso tem um valor muito grande, né? Muito bem. Se vocês não tiverem nenhuma colocação, vou mandar mais um pouquinho, né? Emmanuel, o nosso querido Allan Kardec coloca, né? Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois,
um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? É uma pergunta, né? Deus não nos cobra, né, por nada, né, gente? Então, como que a gente pode querer, né, cobrar um pedido, né, alguma coisa que a gente nem sabe se vai conseguir dar resultado, né? Então, não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que é da sua misericórdia se solicite, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. E o pior, né, gente? Tem gente que compra, né? No passado, né? Acho que hoje em dia as pessoas que não caem nessas armadilhas mais não. Comprava, né? A entrada no céu, né? E você já viu, já aconteceu algumas vezes em reunião mediúnica, a gente vê o espírito cobrando, né? Cobrando que ele pagou alta soma e são espíritos há algum tempo, né, presos a revoltas, anos, né, até séculos, guardando essa questão. Eu paguei, eu quero, né? E quem foi o avalista dele, né? A gente costuma ver algumas situações assim bastante complicadas, né? Esse é um assunto interessante, né? Os mercadores expulsos do templo. É difícil imaginar Jesus, eu não sei vocês, chutando mesa, jogando negócio para fora, agressivo, né? Com cólera, né? Então, essa é uma das passagens do Evangelho assim que traz algumas polêmicas, né? Eu estava ouvindo aquele José Larra, né, que o Faustinho gosta muito dele, ele falando que acho que o pessoal aproveitou a fala de Jesus, né, vamos dizer assim, recriminando, né, essas atitudes daqueles que estavam lá no templo e aproveitaram para botar para quebrar, né? Então ele acha que não foi a atitude do Cristo, né, essa, mas o pessoal exaltado, já revoltado com essa prática, né? E aí acabaram assumindo um pouco essa tarefa de vandalizar, né, aqueles que estavam lá. Então, são pontos de vistas, né? Então, está assim no Evangelho. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes do sacerdote, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Realmente, né? Assim, na entrada do templo, né, onde ficava o pessoal ali, juntava virou um comércio, né? Virou um comércio. E é interessante, se a gente vai hoje, por exemplo, vai visitar lá o Vaticano, vai conhecer lá a igreja, vai conhecer lá as obras e tudo, ali tem um comércio em volta ali bastante, muito grande, né? Bastante ostensivo. Quem teve a oportunidade de estar lá vai perceber isso, em qualquer crítica. Então, assim, ainda se guarda, né, esse hábito de transformar esses locais em locais de comércio, né? Esses locais de visita históricos, né? Muitas vezes a gente vê assim essa tendência de exploração, né? Pois não, Fausto?
Então, nesse ponto aí, Antônio, eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte: é, veja bem, e Jesus entrando no templo, ou seja, ele já estava dentro do templo. O comércio era realizado lá dentro. E isso foi permitido, tá aí só o Genivaldo, que conhece mais a história, que pode dizer, porque aqueles que cuidavam do templo permitiram, né? Que Isso. eram, como é que chama? Sacerdotes, né? Os levitas, né? Eles permitiam. E ali era uma casa de oração, não era uma casa de comércio. E o que deveria estar acontecendo ali? Eles deveriam vender de tudo, inclusive curas e milagres. E quando isso não acontecia, né, quando essas curas não aconteciam, quando esses milagres não aconteciam, o que eles poderiam falar para as pessoas? Ah, você pecou, você perdeu a fé, você é um herege, você... Ou seja, ele desclassifica o doente, mas dá poder para ele. Não, E e eles Jesus faziam era... sacrifício. E ele era realmente contra isso, né? No entanto, por que quando os discípulos perguntaram para ele, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Que foi que Jesus respondeu? Se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês moveriam montanhas. Mas para muitos era fácil, porque eles tinham conhecimento. Eles tinham, até a chegada de Jesus, eles tinham uma moral elevada. Por que eles quiseram acabar com Jesus? Porque Jesus comprometia a moral deles. E deixava claro isso. E assim, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua, como é que eu vou dizer, imensa misericórdia, ele curava. Mas em nome de quem? É. Ele sempre pedia a Deus. E ele só curava quem aceitava. Então, tem muitas coisas aí que eu acho que eu concordo muito com o Eduardo, que quando fizeram a tradução não encontraram outras palavras para colocar, né? É Então, verdade. como ele falou, né, Jesus entrando no templo começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Como agora eu não sei se essa expressão expulsar significaria uma agressão ou se seria só, ou se fosse, eu acredito que fosse uma maneira gentil dele dizer, olha, aqui não é lugar disso. Porque, por outro lado, Jesus tinha autoridade moral. As pessoas que olhavam para ele, né, a gente tira por base isso o Chico. É. As pessoas que olhavam para Jesus, alguns até se sentiam acanhados, mas ele tinha uma autoridade moral sem tamanho. Era isso que os da sinagoga lá, né, eles tinham medo de perderem essa autoridade moral, que na verdade eles não tinham. Por isso que quiseram de todo jeito que ele, vamos dizer assim, né, o termo bem clássico de hoje, sumisse do mapa. E aí fica tudo isso, né? Então você vê, você vai às igrejas hoje, não tem comércio dentro, tem comércio fora. É. Mas eu não lembro quando eu era pequeno, mas de vez em quando tinha algumas coisas que eles colocavam, né? Mas depois foram tirando fora.
E acredito que nessa época de Jesus isso devia acontecer. Aí se ganhava muito dinheiro com isso, né, Afonso? Então, Pois é. inclusive, assim, Agora, eu não sei outros templos hoje religiosos como é que funciona, né? Se eles têm comércio, se não tem, se, como é que é. Mas isso foi colocado dessa maneira por Jesus, porque foi da mesma forma que Moisés fez quando ele proibiu de falar com os mortos. Né? Moisés não falou, ó, para, não tem mais isso. Por quê? Porque as pessoas queriam saber se iam ter uma vida boa, se iam ter saúde, se iam casar bem, se iam ficar rico. E aqui foi a mesma coisa, né? Jesus falou, não, para, vocês querem fazer isso, vocês vão fazer lá fora. Aqui dentro é uma casa de oração. Porque, como falou lá atrás, a oração, Antônio, é aquela que sai do coração. Né? Uma mãe que pede por um filho em sofrimento, uma mãe que pede por um filho em agonia, ela está em agonia junto com ele. E quando essa oração chega, quando esse pensamento chega ao Pai, ele sente isso. Ele sabe disso. Ele sabe que aquilo que ela está falando é verdadeiro. É uma coisa sentida. É uma rogativa de misericórdia a ele, Pai. Mas ele não atrapalha as leis. Mas ele pode permitir que, de uma forma ou de outra, seja ajudado, seja auxiliado. Então, a oração é essa. A oração é aquela que sai do coração, com toda a sinceridade. É a rogativa de misericórdia a Deus por um momento difícil, por uma situação difícil, ou até mesmo por um agradecimento de uma bênção que recebeu. E é isso que deveria ser feito dentro dos templos. E foi isso que Jesus acabou. a Cláudia estava lembrando aí, uma vez que a gente estava estudando essa passagem, o pessoa que orientava a gente no centro, ele falou o seguinte, muitas vezes esse comércio e tudo tirava a atenção das pessoas também do que era falado em termos religiosos, né? Em termos de ensinamento e tudo. E as pessoas ficavam muito mais ligadas às questões de... que ali eles vendiam pombos, vendia carneiro para sacrifício, né? Então ali era um comércio mesmo para sacrifício no templo também. Então era uma situação bastante, e ali ficava tumultuado, né? Então as pessoas iam ler e participar realmente das preleções, dos estudos, né, que eram feitos no templo, isso acabava não acontecendo, né? Estava lembrando, a Cláudia estava lembrando desse ensino, A né? espiritualidade atrapalhava, criava era um meio da espiritualidade atuar, a espiritualidade menos boa, vamos dizer assim, das pessoas evoluírem espiritualmente, né, com os ensinos ali no templo, né? Não permitir, né? É,
Antônio, você está com o seu microfone fechado. Acho que nós falamos que... Então, Vamos lá, vamos voltar. eu acho que eles não ouviram a sua. Não, tá aqui, não ouviram sim. É. Fechou agora. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que ele seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Isso aí nós já comentamos bastante, né? Esse foi o ponto que você estudou na aula passada, né, Alexandre? Acho que esse é o ponto do nosso estudo, né? Da onde nasceu a mensagem de André Luiz, né? Isso, a gente só deu uma lida e conversou um pouco sobre o tema, que Legal. foi o tempo que a gente teve. Uhum. Beleza. Então, esse aqui é o ponto central, né, da mensagem que nós recebemos do André Luiz, né? Então, diz assim: os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhe vender palavras que não lhes pertencem, a eles médios, visto que não são fruto de concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. O Chico, né, o nosso médium de mais de 500 livros, né? Nós temos hoje disponíveis da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Não tem nenhuma obra que lhe rendeu qualquer centavo. Tudo foi doado, né, para outras instituições de espíritas, né? A FEB recebeu grande número, né? E, entre outros centros espíritas, recebiam um livro para manter as atividades e tudo, os direitos autorais desses livros, mas nunca, o Chico nunca aceitou isso. Inclusive, ele sofreu muito, né, porque a família vivia num perrengue danado, o pai era vendedor de bilhetes de loteria, ficou doente, passando fome, pouca gente sabe disso, né, o Chico Xavier, a família dele, chegou a passar fome, foi ajudado por uma família que agora me foge o nome, né, que o ajudou muito com cesta básica. O Chico passou uma boa parte do tempo dele lá em Pedro Leopoldo, recebendo cesta básica, porque ele trabalhava em 2 empregos, né, na época, e só ele trabalhava para sustentar os irmãos, que eram em torno de 17 pessoas, né, sob a responsabilidade do Chico Xavier. Essa minha memória não está me traindo. Então ele tinha, né, o livro dele, por exemplo, Parnaso de Além-Túmulo, foi um best-seller, né? O livro nós vendem até hoje bastante, né? E tudo isso é direcionado para as obras de caridade, para todo... Então, ele não teve benefício nenhum com o trabalho dos espíritos, né? Ele sabia disso com muita clareza, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente vê ocorrendo no movimento espírita, se cobrar, né, por eventos. Então, se a gente não consegue, nós mesmos, promover o evento com os nossos recursos para abrir ao público, para que eles possam se beneficiar desses encontros, não faz sentido, né? Ir para hotéis caríssimos, fazer esses encontros. Então, assim, alguns irmãos nossos, né, como o Carlos Bacelli, o Geraldo Lemos Neto, têm, vamos dizer assim, têm alertado sobre isso. Vamos chamar de criticar, porque não é criticar. Tudo que está aí já está muito claro, né, na doutrina, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. É a questão de pensar sobre isso, né?
Eu lembro de estar conversando com uma pessoa que na época estava assim, mas nós temos gasolina para gastar, nós temos gasto com isso, gasto com aquilo. Eu falei, como que um centro espírita é sustentado? Ele é sustentado com a contribuição daqueles que lá frequentam. Mas os que lá frequentam trabalham, né? E dá do que lhes sobra em favor do centro espírita. E não recebem do centro espírita para trabalhar lá. Quer dizer, a doutrina espírita ela tem um alicerce muito coerente com esses ensinos que Allan Kardec deixa nesse capítulo 26, né? Que não tenhamos dúvida disso em momento algum, porque nós não precisamos ficar preocupados, que como a obra de Jesus, Jesus sempre vai prover o necessário para que o trabalho aconteça. Nunca faltou nenhum recurso para o Chico Xavier. Ele conseguiu fazer todo o trabalho dele. Com abundância de recursos? Não. Com o necessário. E se a gente aprender a viver com a simplicidade, com o necessário, a gente vai encontrar, com certeza, a paz, né, que Jesus nos ensinou. Então, todo o esforço nosso, né, dentro da doutrina é trazer a simplicidade para as nossas vidas. Se a gente consegue isso, muitas das perturbações do mundo nós somos aliviados dela. Né? É muito interessante vamos dizer assim, esse cuidado de Kardec, né, com a gente. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente prosseguir? Está tranquilo? Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. Nenhum de nós, médium, tem garantia que vai receber, né, a orientação de um espírito superior, vai conseguir levar uma palavra de alívio com a intuição desses irmãos nossos já mais evoluídos. Isso depende muito de como está nosso coração em atender, né, os nossos irmãos. Mas lembre-se, né, toda a tarefa nossa dentro da mediunidade é de levar os ensinos do Cristo, né? Ele coloca aqui, ó, essa parte aqui. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos, os testemunhos de afeição dos que planteio, porque sou pobre. Então, isso é um cuidado, né? E o Chico, né, se a gente pega bem a história dele, ele estava o tempo todo junto daqueles mais necessitados, materialmente falando e espiritualmente falando. Chico sempre foi uma luz, né? Um alívio, né, para todos que se aproximaram dele, sem qualquer interesse pessoal.
Isso que nós temos que tomar cuidado. Uma coisa que nós temos que ficar muito atentos, né? A gente que frequenta a doutrina espírita, a gente tomar muito cuidado. Se a gente vai lá praticando atos de amor e tudo, esperando algo em troca, né? A gente pode ter decepções bastante sérias, bastante difíceis. Façam as coisas, né? A gente vem aprendendo isso ao longo do tempo, sem expectativa. Nós ainda não, eu posso falar por mim, nós ainda não sabemos verdadeiramente o que é amar, né? A gente não sabe ainda o que é verdadeiramente amar. Então é algo para a gente pensar bastante, né? Ô, Fausto, querido. Então, você estava falando do Chico, né? E interessante porque ele dizia que os livros que ele escrevia não era dele, era dos espíritos, então ele não tinha direito àquilo. Então, mas ele fazia um trabalho dele. Qual era o trabalho dele? Qual era o trabalho do Chico? Com a mediunidade. Exemplificar o evangelho, né? Exemplificar Então, mesmo. qual era o trabalho dele com a mediunidade? Consolar as mães, né, com as perdas. Olha, ele teve o grande trabalho do Chico Xavier, né? O próprio Emmanuel falou para ele, foi trazer até nós, né, os livros, né, as instruções, né? Esse colocação de Emmanuel, né? Falou assim, inclusive quando ele estava lá envolvido com materializações e tal, Emmanuel falou, cara, volte à sua tarefa. Né? Então, o trabalho dele qual era? Ouvir e escrever. Isso. Esse era o trabalho, a mediunidade dele era ouvir e escrever. Ele foi o principal trabalho dele. Porque ele era o quê? O lápis na mão do Chico era o quê? Era o instrumento que ele tinha para escrever. E o Chico na mão dos espíritos era o quê? Era um instrumento de transmitir, né, os conhecimentos. Era um instrumento. Era um instrumento. Então, analogia. O lápis nunca cobrou nada para escrever. Não. O Chico nunca cobrou nada pelo trabalho. É. Simples assim. Não, e nem ele esperava nenhuma recompensa. Né? Esse é o pulo do gato. Porque a gente tem que tomar um cuidado danado com isso, né, Fausto? Nós, na aula do Eduardo do livro dos médios, Eduardo explicou isso muito claramente e teve bastante conversa a respeito disso, né, sobre essa mediunidade, né? Como ele diz aí, como é que você pode ter certeza que os espíritos mais elevados vão se manifestar? Você não tem. Você precisa analisar a obra deles. E o Chico, você imagina, o Chico, uma pessoa, um encarnado que começou tudo de novo, do zero, recebe a primeira orientação que ele recebe, a primeira coisa que ele recebe de Bezerra de Menezes. Ele o quê? Ele confiou naquilo. Ele confiou. Quando ele fez a psicografia, que ele colocou os nomes, que a mãe voltou lá e falou, Chico, isso aqui está errado, isso aqui não sei se foi bem assim, mas isso está errado. Ele falou assim, minha irmã, me perdoe, eu estou muito doente, espera um pouquinho só. Aí ele pediu, o espírito veio, riscou tudo, alterou, em virtude do estado da saúde dele. Então, a analogia é mais ou menos essa, né? O lápis na mão do Chico e o Chico na mão dos espíritos. Mesma coisa.
sem interesse, sem nada, só trabalho. Gente, eu vou precisar sair agora, infelizmente, mas preciso voltar para casa, porque eu estou aqui na casa da minha mãe. O Malu já chegou. Então tá bom, Fafinho. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Fica com Deus também, meu irmão. Tem uma coisa que Jesus colocou para a gente, né? Que é importante a gente guardar, que é aquele brilhe a sua luz, né? Mas o que é luz? Vocês já pararam para pensar nisso? Que luz é essa? Né? Brilhe a sua luz. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Então, tudo que nós podemos angariar com a doutrina espírita é a gente conseguir brilhar a nossa luz. Mas que luz é essa? Alguém se arrisca a colocar, o que é luz? Né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, né, a gente vai ver que a luz são as nossas qualidades morais. Então, brilhar a nossa luz é viver de acordo com as qualidades morais que nós estamos aprendendo com o Cristo, com os exemplos de Cristo. Porque não basta conhecer, a gente precisa viver, né? Então, esse é outro desafio, né, que nós temos que nós temos em frente, né? Que é brilhar a nossa luz, é viver o Evangelho verdadeiramente. E é isso que está sendo pedido dentro da mediunidade gratuita, né? É que a gente seja um bom instrumento, né, dos bons espíritos, é que a gente consiga brilhar a nossa luz, e aí eles vêm nos ajudar, suprindo a luz que nós ainda não temos. Então, eles nos ajudam nesse ponto, né? Eles vêm complementar a luz que ainda nos falta. Muito bem, pessoal, falta 3 minutinhos. Alguém quer fazer alguma colocação? Mais algum ponto? Senão eu vou encerrar, né? Passar a batuta aí para o próximo estudo com o Eduardo, né? Tá tranquilo, gente? Então vamos agradecer, né, a Jesus, a espiritualidade amiga, pelo suporte, né, nesse momento de estudos, né, que nós tivemos hoje. E mais uma vez, né, vamos nos lembrar da sala 1, né, onde nós depositamos as nossas energias, onde nós depositamos o que temos de melhor em nossos corações, para que a equipe espiritual do nosso cantinho sempre possa contar com esse material do nosso amor, das nossas melhores vibrações. E para encerrarmos o estudo da primeira parte da noite, né, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Eduardo, meu irmão,